Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A CBF anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. O italiano vai estar no Rio de Janeiro no dia 26 de maio para convocar os jogadores para os 2 próximos jogos das eliminatórias da Copa. A contratação de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira movimentou o mundo do futebol. Do jornal argentino, passando pela França, Alemanha e, claro, os espanhóis. Todos destacaram o anúncio da CBF. O grande elogio veio da terra natal do treinador. O jornal italiano Gazzetta dello Sport afirmou: o maior da história na maior seleção do planeta. A seleção brasileira tem um novo técnico. Depois de mais de 2 anos de boatos, conversas e negativas, Carlo Ancelotti foi oficializado pela CBF no comando do Brasil. O italiano de 65 anos, que está deixando o Real Madrid, assume então a seleção no final deste mês e já comanda a equipe na data FIFA de junho. Ele chega para o lugar de Dorival Júnior, demitido em março, depois da goleada sofrida contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa. Você deve se lembrar dessa situação, né? Agora, o que esperar de Ancelotti na seleção? Com o italiano, o Brasil volta a ser um dos favoritos para vencer a próxima Copa do Mundo? A mudança na seleção pode gerar algum impacto estrutural no futebol brasileiro? O 15 Minutos de hoje vai discutir esses temas com o jornalista e comentarista esportivo Maurício Noriega. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Noriega. Obrigado, é um prazer falar sobre essa nova fase da seleção brasileira e poder discutir um pouquinho o que deve acontecer com a chegada do Ancelotti para comandar a seleção pentacampeã mundial. Também participa dessa edição Bruno Piscinato, repórter da Record e parceiro aqui já do 15 Minutos. Bruno, o currículo é extremamente vitorioso, né, do Ancelotti, e aumenta ainda mais a expectativa em relação à chegada, então, dele, né, do técnico. Oi, Giovana, prazer estar com vocês, né, parceiros de longa data, prazer estar aqui também de novo no JR. Olha, Giovana, não faltam títulos, né, isso aí ajuda a explicar a dificuldade na contratação do Carlo Ancelotti. Os números são impressionantes, ao todo são 30 títulos. Ele venceu, para o pessoal ter uma noção, 5 vezes a Liga dos Campeões da Europa, que é a Champions League, né? 2 com o Milan da Itália e 3 com o Real Madrid. Ele também foi campeão mundial de clubes, aquele título desejado por muitos clubes aqui do Brasil, né? Ele ganhou 4 vezes esse Mundial de Clubes, 5 edições da Supercopa da Europa, e ele foi campeão em 5 ligas diferentes, as 5 principais ligas, né, se a gente for falar assim, europeias. A Premier League, que é a inglesa, o campeonato inglês, também o campeonato alemão, o campeonato francês e bicampeão espanhol com o Real Madrid. Além de várias Supercopas e Copas nacionais. Apesar de esse ano o Ancelotti não conquistou nenhum título na atual temporada. Tá vindo mal aí? Será que com o Real Madrid ou não dá para chamar de má campanha um treinador tão campeão? Então, assim, esse currículo todo traz um peso, né, para esse momento da seleção brasileira. Indiscutivelmente, o Ancelotti é o maior treinador de clubes da história do futebol. Quem quiser contra-argumentar com esse fato vai estar dando murro em ponta de faca. O que a gente tem que saber agora é como ele vai fazer a transição para o mundo de treinador de seleções, que é muito diferente, não tem nada a ver com o dia a dia dos clubes. O treinador de clube, ele trabalha literalmente todo dia. Tem jogo domingo, quarta, ele tem um contato muito profundo com os jogadores, ele estabelece uma relação muito diferente da relação do treinador de seleções. Para a gente ter uma ideia, faz 3 meses que a seleção brasileira não treina e nem joga. Então, essa mudança é que nós vamos todos aguardar para ver como o Ancelotti fará. O que ele vai levar do mundo dos clubes, no qual ele é o maior, ele é o principal nome, para o mundo de seleções, principalmente em se tratando do Brasil, um país onde ele nunca trabalhou, onde existe uma cobrança absurda, onde existe um pensamento muito enraizado e muito arrogante de futebol, de todos nós, jogadores, treinadores, jornalistas, torcedores, todo mundo acha que o Brasil é o suprassumo do futebol e que só tem que ensinar, não tem nada para aprender. Eu me coloco fora desse grupo, eu acho que a gente já faz um bom tempo que a gente tem muito mais para aprender do que ensinar. Então vamos ver como o Ancelotti vai trabalhar num período muito curto de tempo até a Copa do Mundo de 2026, porque ele foi contratado para isso, para tentar fazer com que o Brasil saia de onde ele está empacado nas Copas do Mundo, que é a etapa de quartas de final.
O Ancelotti, inclusive, assume a seleção em um momento de crise, né? Neste ciclo de Copa do Mundo, desde a saída do Tite, o Brasil já foi comandado interinamente por Ramon Menezes. Teve aí passagens também de Fernando Diniz e Dorival Júnior. O italiano era o nome dos sonhos do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O fato do italiano não ter experiência comandando seleções, você acha que vai pesar? Ninguém sabe como é que vai ser a adaptação dele. É um mundo muito diferente. O treinador de seleções, ele trabalha muito menos no campo. Ele acaba vivendo uma realidade muito mais burocrática, de escritório, do que a realidade do treinador de clube, que todo dia está pensando, está dentro de campo, no contato com os jogadores, colocando a mão na massa mesmo. O treinador de seleções, ele trabalha muito pouco dentro de campo. Ele vai ter um período ali próximo à Copa do Mundo, vamos dizer assim, de mais ou menos um mês antes da Copa do Mundo, porque eu acho que o Brasil vai se classificar, claro, para tentar armar um time, encontrar um time com base naquilo que ele vai fazer nos jogos das eliminatórias. Mas são pouquíssimos treinos. Cada confronto de eliminatórias que tem 2 jogos na rodada, ele vai dar o quê? 2, 3 treinamentos? Se der, porque cada jogador vem de um lugar, tem os poucos que devem ser convocados aqui do Brasil, a maioria vem da Europa, cada um com um ritmo. Então é mais na base da conversa. Como ele vai se adaptar a isso? O que ele vai fazer quando ele tiver tempo para treinar é a resposta que está todo mundo esperando. Uma coisa importante também é que no comunicado oficial de anúncio da contratação, a CBF confirmou que Ancelotti vai se reunir com os coordenadores da entidade na próxima semana e vai fazer a primeira convocação no próximo dia 26, 2 dias após deixar o Real Madrid. Os primeiros jogos serão em junho, no dia 5 em Guayaquil contra o Equador, na casa do adversário, e no dia 10 aqui em São Paulo, né, contra o Paraguai, na Neoquímica Arena. Como é que você vê assim, o Carlo Ancelotti, como é que ele gosta de armar esses times? O que você espera taticamente falando? Que tipo de jogo a gente pode esperar? E aí eu deixo também uma curiosidade, assim, quem você acha que vem para essa primeira convocação, né? Os principais nomes e também quem pode auxiliar ele, quem vai estar nessa comissão técnica do Ancelotti. O Ancelotti não é um treinador que tenha um sistema de jogo e leve esse sistema de jogo para qualquer lugar que ele vá. Ele não tenta encaixar, por exemplo, um quadrado onde tem um espaço de um triângulo. Ele é um treinador muito inteligente, muito sagaz. Ele gosta de adaptar o seu sistema de jogo, o seu esquema tático, às condições que ele tem com os jogadores. Então ele vai fazer um estudo. Eu imagino que ele vai conversar com muitos ex-jogadores brasileiros, com os quais ele tenha jogado ou trabalhado, né? Como o Falcão, o Elber, Amoroso, Kaká, Cafu. Ele vai ter uma conversa com esses caras porque ele não conhece o futebol brasileiro que nós conhecemos, o futebol do dia a dia, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, dos estaduais. Ele conhece os jogadores brasileiros que, porventura, tenham entrado no radar dos times que ele comandou. Então ele vai passar por um processo de conhecimento do que é o futebol brasileiro. Mas eu tenho certeza que ele vai avaliar os jogadores que ele tem nas mãos, que ele terá nas mãos, e com base nesses jogadores, ele vai armar um sistema de jogo. Não é cravar que ele vai repetir o que ele fazia no Real Madrid na seleção brasileira, porque ele não terá todos os jogadores que ele tem ainda no Real Madrid para jogar na seleção brasileira. O salário do Ancelotti será de 4 milhões de reais por mês, é isso? Eu já ouvi 5 milhões de reais. Ele também deve ter um apartamento no Rio de Janeiro à disposição, ainda não se sabe em qual bairro, né, para visitar a família. Ele vai ter também à disposição um jatinho para ir para a Europa, né, já que ele é italiano, então ele vai ter isso à disposição, e um bônus de 5 milhões de euros, quase 32 milhões de reais se o Brasil for campeão. Vale a pena o investimento? Nesse caso, só vai valer a pena se a seleção brasileira fizer uma grande Copa do Mundo. Por que eu falo isso? Porque hoje nós temos que trabalhar com os fatos. Os fatos são: ele tem um contrato até o final da Copa do Mundo de 2026. Se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo e ele renovar contrato para mais uma Copa do Mundo, que está previsto, tem uma cláusula que prevê essa possibilidade, ele ficaria até 2030. Aí é um trabalho diferente, é um trabalho que a gente vai ver num período maior de tempo, né? Um trabalho de 5 para 6 anos, que dá para se exigir, se cobrar mais coisas. Em relação aos jogadores, antes de entrar no mérito de quem pode ganhar espaço com a chegada do Ancelotti, eu queria que você avaliasse essa contratação do ponto de vista de Neymar. Para ele, foi o melhor nome? E mais, Ancelotti, ele pode ajudar o Neymar a recuperar a forma física e reencontrar um bom futebol? Quem pode mais ajudar o Neymar é o próprio Neymar. Eu acho que se ele botar na cabeça que ele pode ainda jogar, porque ele é jovem,
razoavelmente jovem para o esporte de alto rendimento, com 33 anos, talento ninguém discute que ele tem, mas parece que ele é um cara hoje que divide as suas paixões entre o futebol e outras paixões, o que é um direito dele, não se discute. Eu acho que o Ancelotti, por ser um treinador hoje indiscutível, por ser o maior treinador de clubes da atualidade, ele é maior do que o Neymar. O fato de ele ser maior do que o Neymar já coloca o Neymar numa outra situação, eu acho. A conversa é diferente, né? Não é um treinador que seria, vamos dizer assim, reduzido num contato direto com o Neymar. Um treinador que teria um excesso de respeito pelo Neymar. Eu acho que o Ancelotti, sendo quem ele é, tendo o tamanho que ele tem hoje, ele terá o respeito absolutamente necessário em relação ao Neymar. E o Neymar tem que ter muito respeito pelo Ancelotti também. Esse ponto eu acho que é favorável. Mas a gente precisa saber se o Neymar vai voltar a jogar futebol no nível que ele já jogou antigamente. E quem pode ganhar espaço com a chegada do italiano? A tendência é que ele convoque ainda mais jogadores que atuam na Europa. Qual a sua opinião sobre isso? Atletas que atuam no Brasil também, como Gerson, Pedro do Flamengo, podem perder espaço? Eu acho que num primeiro momento a tendência é que os jogadores da Europa continuem sendo a maioria, porque são os jogadores que atuam nos melhores times, nas melhores ligas e têm um rendimento superior. E também são os jogadores que o Ancelotti conhece de ver jogar, de trabalhar com eles, de enfrentar em campo, de estudar a parte estatística. O Ancelotti não é um cara que no dia a dia fique vendo o jogo do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. Essa não é a realidade dele hoje. Será a realidade dele a partir do dia 26 de maio, quando ele vai assumir efetivamente o cargo e começar a trabalhar. Mas eu duvido que as convocações dele sejam muito diferentes das convocações dos outros treinadores. E talvez alguns jogadores que atuem na Europa e não estejam sendo chamados, possam ser chamados por ele. Exemplos aqui, por exemplo, vamos falar do Casemiro, que ele conhece muito bem. E pode ser um jogador que, voltando a jogar em alto nível, como ele está fazendo agora no United, da Inglaterra, ele ainda possa servir a seleção brasileira, pela experiência e por conhecer também a forma de trabalhar do Ancelotti. Chama atenção, muito importante, a situação do Endrick, né, do Real Madrid. Endrick, garoto que foi revelado pelo Palmeiras. Para muitos torcedores, ele deve ser o camisa 9 da seleção na Copa do Mundo. Mas durante a passagem do Ancelotti no Real Madrid, o Endrick chegou lá, né, com o Ancelotti lá, a relação nem sempre foi amistosa, o jogador teve dificuldade para jogar, jogou muito na Copa do Rei, né, no Campeonato Espanhol, acabou não tendo muitas oportunidades. O Endrick fez muitos gols, é verdade, quase foi artilheiro da Copa do Rei. O que você acha? A tendência é que o Endrick tenha ainda menos espaço na seleção ou o Ancelotti pode ser positivo para ele? Eu acho até que não, porque o Endrick no Real Madrid tem uma concorrência que ele não tem na seleção brasileira. Você chega lá para dar um treino no Real Madrid e vai escalar o time, tem o Mbappé para jogar como atacante e tem o Endrick. Óbvio que você vai colocar o Mbappé. Na seleção brasileira não tem o Mbappé. Quem são os concorrentes do Endrick pela posição? Você tem o Pedro do Flamengo, que não está jogando na Europa. O Matheus Cunha, que joga num time menor da Europa, mas nunca foi um goleador jogando pela seleção brasileira. Outros jogadores da posição. Então, na minha visão, para o Endrick na seleção brasileira, talvez ele tenha até mais espaço, porque o Ancelotti conhece o Endrick, sabe o que ele pode entregar, só que no Real Madrid não tinha lugar para o Endrick ainda. Talvez na seleção brasileira haja lugar para o Endrick. A chegada do Ancelotti pode ter algum tipo de impacto estrutural no futebol brasileiro? Mudanças nesse tumultuado calendário, por exemplo, podem acontecer? Acho que não tem nada a ver. Ele foi contratado para ser técnico da seleção, para tentar fazer a seleção ganhar a Copa do Mundo, ou pelo menos chegar até a semifinal da Copa do Mundo. Ele não foi contratado para mudar o futebol brasileiro. Ele não vai ter peso nenhum em decisões políticas, duvido até que ele interfira nisso, em termos de calendário. O que ele vai, provavelmente, é reclamar do calendário, como qualquer treinador faz aqui no Brasil. Mas eu não vejo que a passagem dele possa interferir na mudança estrutural do nosso futebol. Isso está muito acima de qualquer treinador ou de jogador. É uma questão política, econômica, que envolve atores muito diferentes dos atores tradicionais do futebol. Eu espero que ele possa, de alguma forma, contribuir para um diálogo maior sobre as necessidades de adequação do futebol brasileiro à realidade internacional, a um intercâmbio maior, para que os times brasileiros também possam, quem sabe, enfrentar mais vezes e frequentemente adversários europeus, para poderem se aproximar do nível de futebol que se pratica hoje na Europa,
que é o melhor futebol do mundo. Termina agora a edição 1168 do podcast 15 Minutos. Agradeço muito pela participação de Maurício Noriega, que é jornalista e comentarista esportivo. Obrigada, Noriega. Obrigado a vocês, foi um prazer. E também agradeço o Bruno Piscinato, repórter da Record, que ficou aqui e bateu esse papo com a gente. Obrigada, Bruno. Prazer foi meu, Giovana. Sempre bom estar aqui no 15 Minutos. E a gente espera aí boa sorte, né, ao Ancelotti como bom brasileiro, que a seleção brasileira vá bem. Foi um prazer. É isso aí. Bom, esse podcast contou com um time grande aí na produção: David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!